Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos fazer aqui um react a um vídeo do Fred Caldeira falando sobre o Manchester United, nessa vitória do Manchester United no maior clássico da Inglaterra, onde o maior time da Inglaterra, que é o Manchester United, venceu o Liverpool em Anfield, ou seja, o Manchester United fora de casa, foi lá, machucou os caras, machucou seu rival, 2-1 para o Manchester United, e o Fred Caldeira, que estava lá em loco, em Anfield, que assistiu de perto o gol de Harry Maguire, fazendo aí o gol do Manchester United, sendo decisivo para o Manchester United nessa vitória, trouxe aí as suas opiniões, o que ele enxergou da partida. A gente vai ver aqui um pouco das opiniões do Fred Caldeira também, comentar um pouco das opiniões dele, enfim. Vamos aí para esse vídeo após a vinheta. Deixa eu colocar aqui o Frederico Caldeira na nossa tela. Lembrando que o vídeo está um pouquinho acelerado para a gente ganhar um tempinho aqui. Então não se assustem se estiver um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver o Fred falando, é porque está um pouco acelerado. Enfim, vamos ver o que ele falou sobre essa vitória do Manchester United sobre o Liverpool. Manchester United 2, Liverpool 1. Uma vitória que a gente não via há quase 10 anos. A última vez que o Manchester United conseguiu vencer aqui nesse estádio, Memphis Depay estava no banco do United, assim como o Luiz Van Gaal, assim como o Andreas Pereira. Do lado do Liverpool, vários jogadores que não estão mais aqui. O próprio treinador era o Jürgen Klopp em começo de trabalho. Isso foi em janeiro de 2016. O gol decisivo daquela vitória foi marcado por Wayne Rooney, o maior artilheiro da história do Manchester United. O de hoje foi marcado por Harry Maguire. É uma ponte técnica muito difícil de ser feita entre Rooney e Maguire, mas eu quero, acho que dar valor à jornada do herói que o Maguire vive no Manchester United finalmente. Hoje é mais um ponto nessa reconstrução de um jogador que, assim, a piada de que basta você sair do Manchester United para se reencontrar, ela encontra de fato ecos na realidade, apesar de ser exagerada em vários momentos. Tem vários jogadores que não deram certo no Manchester United e seguem sem dar certo em outros clubes. Porém, a maioria é muito deles, bonito ver um caso praticamente único de alguém que se reencontrou, que se reconstruiu, que ressurgiu para o futebol, ficando no Manchester United, persistindo, perseverando e trabalhando. Cara, o Maguire, ele passou por críticas justas, ele passou por críticas injustas e abusivas, tóxicas, e ele não foi para as redes sociais, nem ninguém da família, nem um empresário. Ele não abandonou treinamento, ele não abandonou aquecimento, ele ficou e foi reconquistando o próprio espaço. E hoje ele consegue fazer o que ele não fez na última visita, quando nos minutos finais, naquele empate em 2-2, ele teve a chance de fazer o terceiro e desperdiçou uma chance talvez até mais clara do que essa que ele converteu hoje por aqui. Mas eu acho esse toque de ter uma vitória do United com o gol do Harry Maguire muito, muito especial. Em 2025 ele já fez gol de classificação na FA Cup, na Europa League, agora 2 vitórias com gols no final dentro da Premier League. Então o Maguire está conseguindo se reencontrar ficando, o que é, na minha opinião, algo muito bonito. E essa vitória é muito grande, né? Cara, só para aproveitar para falar sobre o Maguire aqui. A gente sabe que o Maguire não é um primor técnico. Todo mundo tem consciência disso. Que é, assim, quem vê o Maguire como sendo um possível melhor zagueiro do mundo é completamente maluco, né? Descolado da realidade. Todo mundo sabe disso. Mas a gente não pode também se abraçar em um jogador que aconteceu e que não acontece mais. O Maguire de 2 temporadas atrás era um negócio assim horroroso, horripilante. Aquele tipo de jogador que absolutamente tudo o que ele tenta, ele erra. Até o que ele não tenta, ele erra também. E óbvio que isso fica marcado, é lógico que isso fica marcado. Pô, qualquer jogador que entre em campo e erre tudo o que tenta, é impossível você não colocar um selo, né, de incompetência, de ruindade no jogador desse tipo. Ainda mais quando você vê que um jogador que está entregando ou não entregando, né, futebol, que está entregando esse nível de futebol rasteiro, nível negativo de futebol, e ele te custou 80 milhões, né, de euros, acho que 80 milhões de dólares, sei lá, o que foi de libras, enfim. Um dinheiro absurdo que foi gasto no Maguire, que naquele momento, quando ele foi contratado, já não valia esse valor, é fato. O Manchester United ele entrou nessa de querer contratar um jogador que era líder, um jogador que era identificado com a Inglaterra, né, um jogador inglês, jogador de seleção, que de fato tinha feito uma boa temporada com o Leicester e tudo mais, ok, beleza, mas que pagou muito mais do que deveria pagar. Lembrando que quando o Maguire foi contratado, a administração ainda era Glazer e Ed Woodward, então assim, era uma administração completamente aquém do futebol, os caras que não entendiam nada de campo de bola. Mas o que eu quero dizer é que
Esse jogador que há 2 anos atrás foi colocado como uma piada, como o próprio Fred fala, um jogador que de fato entregava um futebol horroroso, que não fazia absolutamente nada, que prejudicava o Manchester United enquanto estava em campo, não é mais o Maguire de hoje. A realidade é essa. Eu sei que as discussões vão voltar até o final dessa temporada, porque o Maguire tem que renovar o contrato, né? Se ele for permanecer no Manchester United, ele tem que renovar. O contrato dele vai até junho de 2026, ou seja, é a última temporada dele no Manchester United, caso não renove esse contrato. E essas discussões elas vão acontecer. Muitas pessoas vão lembrar do Maguire na sua pior fase, claro. Vão lembrar que o Manchester United pagou um valor absurdo num zagueiro que foi considerado o pior zagueiro do mundo naquele momento que ele estava aí na sua fase ruim. Mas o Maguire de hoje, ele é diferente. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. O Maguire ganhou muito do meu respeito, justamente por ele ter deixado de ser aquele Maguire e hoje ser um zagueiro ok. Eu não acho o Maguire um excelente zagueiro. Eu não acho que o Maguire seria, por exemplo, titular no meu time, né, montando o elenco do Manchester United ideal, o 11 ideal do Manchester United. O Maguire não seria o meu zagueiro titular. A minha zaga seria formada pelo João, De Ligt e o Lisandro Martínez, né? Todo mundo estando aí bem fisicamente, era essa que seria a minha zaga titular. Mas sim, é inegável que hoje o Maguire já é um jogador útil. Ele vem provando isso, por sinal. Né? Ele vem mostrando que ele consegue sim ser esse jogador útil. Ainda permanece sendo um zagueiro que tem suas deficiências técnicas, muitas vezes, é bem verdade. A bola no pé do Maguire, ela vai queimar mesmo. Ele tem esses problemas, ele não é um zagueiro tão veloz, então essas questões precisam ser ditas. Mas hoje ele é um zagueiro útil, ele é aquele reserva útil, zagueiro reserva útil, um zagueiro reserva que a gente pode confiar, digamos assim, que ele vai entrar e ele não vai dar uma paçocada como ele fazia há 2 anos atrás. Essa discussão de que se deve renovar ou não com o Maguire, ela vai perdurar, vai até o final da temporada, a gente sabe que existe já, inclusive, conversas para saber se ele fica ou não. Um dos pontos para que ele possa ficar é ele aceitar uma redução salarial. O Maguire, que hoje é o 4º jogador mais bem pago do elenco, o que obviamente não condiz com essa realidade dele ser um zagueiro reserva útil. Né? Claro que o salário dele deveria ser bem menor do que isso para a gente considerar uma renovação. Mas, de fato, hoje o Maguire já ganhou esse respeito de boa parte da torcida e por muitos desses motivos que o Fred fala. O Maguire ele foi achincalhado, com razão, muitas vezes, colocado na reserva, perdeu a faixa de capitão do time, mas você não via o Maguire reclamar. Você não via o Maguire estar em campo lá com os braços abertos, ou com uma cara ruim no banco de reservas, ou mesmo vazando informações de que o Maguire estava criando problemas internos dentro do Manchester United. Em nenhum momento. E a gente sabe também que o Maguire tem uma liderança dentro do Manchester United, né? Assim, os jogadores respeitam o Maguire fora de campo. Eu acredito que muito por conta eles verem que o Maguire ele não é esse cara incorreto, né? Que ele é um cara mesmo da hora, um cara que é correto, que é trabalhador. Acho que os jogadores conseguem ver esse exemplo de jogador do Maguire e por isso o respeito. Então, é só para deixar claro aqui, aproveitando que esse foi o tema aqui que o Fred levantou, o Maguire que mais uma vez foi decisivo, né? Já vem fazendo gols decisivos, fez aquele contra o Lyon na Europa League do ano passado. Esse ano, naquela eliminação ridícula para o Grimsby, o Maguire faz o gol de empate que leva o jogo para os pênaltis, o Manchester United acaba sendo eliminado. Enfim, vem sendo um jogador aí de gols decisivos, pelo menos nesse momento em que o Rubem Amorim é o treinador do time. Pelo jejum de quase 10 anos e mais pelo momento. Pela primeira vez, o Amorim consegue, enfim, 2 vitórias consecutivas na Premier League. Demorou 35 rodadas para isso acontecer. Quase que uma edição completa, portanto, né, do campeonato inglês. E o Amorim consegue essa sequência. A sensação é de uma sequência que, na verdade, não existe, porque houve uma data FIFA no meio do caminho, e talvez essa tenha sido a solução. Mas entre a vitória contra o Sunderland e o Old Trafford, e essa vitória tão rara e, portanto, tão especial aqui contra o atual campeão em Anfield, temos 2 vitórias seguidas dentro do campeonato inglês, cara. Os próximos 3 jogos são Brighton, Forest e Spurs. O Brighton e o Trafford e as outras 2 fora de casa. Será que conseguiremos ver 5 vitórias consecutivas e, portanto, aquele cabelo daquele torcedor finalmente será cortado? Eu acho difícil. Mas a vitória de hoje, antes de olhar para o macro, ela veio com várias pitadas interessantes para o torcedor do Manchester United, para além dessa jornada do herói Harry Maguire. Teve a coragem do Amorim de escalar um time diferente, sem o Sesco, com um ataque móvel e muito interessante, já falo deles. Teve bom futebol.
teve pitadas de sorte, né, porque a trave foi carimbada várias vezes. Teve uma postura muito, muito diferente. Uma postura que faz com que as pessoas não falem tanto do sistema tático, por exemplo. Eu estava na entrevista coletiva posterior ao jogo, ninguém perguntou sobre o esquema do Rubem Amorim. Se houver essa postura, que eu acho de fato que muitas vezes é colocada como algo principal no futebol, eu acho que às vezes quem foca muito em postura é porque não consegue ver outras partes fundamentais do jogo, mas as outras partes fundamentais do jogo também precisam de uma postura, de brigar pela segunda bola, de brigar por toda a bola, de marcar de maneira coordenada, de não se desligar e de ter algo mais coeso e mais coerente que o Manchester United mostrou hoje contra esse Liverpool. A questão é que é difícil fazer isso com muita consistência, como a gente já vê, né? Há muitos meses, não só com o Rubem Amorim, há muitos anos no Manchester United. E é mais fácil fazer isso num jogo grande, em que você naturalmente está mais ligado no 220. E sem o papel de ser o protagonista, já que está enfrentando o Liverpool em Anfield, do que ter que fazer isso contra equipes que entregam a bola para o Manchester United e tentam fazer o que o United conseguiu fazer hoje, que é ficar na retaguarda para depois contra-golpear. Esse ponto aqui, rapidamente, só para dizer que esse ponto que o Fred fala me incomoda e eu acho que vai me incomodar ainda por um tempo, tá? Espero que não, espero que eu esteja errado, mas eu acho que ainda vai me incomodar por um tempo, que é justamente quando ele fala dessa postura do Manchester United nos jogos grandes e que a gente não vê a mesma coisa, a mesma entrega, a mesma qualidade de jogo nos jogos pequenos. É claro que tem um ponto principal aí, que nesses jogos grandes o Manchester United aceita que é inferior e joga contra um time de qualidade técnica inferior e assim consegue fazer um jogo mais seguro, né? Ou seja, prefere marcar mais, prefere manter mais o posicionamento e assim sair em contra-ataque, etc, etc. Claro que tem esse ponto, mas ele vai falar sobre a escalação, ele falou isso, daqui a pouco ele deve citar aí esse trio mais móvel que foi escalado, mas, por exemplo, a saída do Sesco para a entrada do Matheus Cunha ou do Mason Mount, enfim, quem vocês queiram que ele tenha tirado aí do banco de reservas para colocar o Sesco lá e, né, trocar aí a titularidade. Dá um ar de que você aceitou que você é inferior, que você vai jogar por uma bola, que você vai jogar por um contra-ataque e tudo mais. E me incomoda isso no Manchester United. Me incomoda. Eu sei, o Manchester United, sim, eu sei, ele é de fato inferior a esses adversários. O Manchester United jogou contra o Liverpool, ele não era o favorito, ele era o azarão na partida. Assim como também foi contra o Chelsea, assim como foi contra o Manchester City, como foi contra o Arsenal. O Manchester United era o azarão nessas partidas. Porque, claro, o time na temporada passada foi ridículo, nessa temporada ainda não conseguiu encontrar o seu melhor futebol. E, enfim, tudo isso é uma prova de que o time é inferior aos outros, sendo que os outros, né, têm resultados muito mais consistentes do que o Manchester United. Mas quando que a gente vai mudar isso? Né? Quando que a gente vai mudar essa cara do time, essa postura do time? Quando a gente vai começar a dar identidade de que o Manchester United está entrando nos jogos sem ser azarão nesses jogos principais? Não sei. Mas eu acho que isso passa muito também por conseguir resultados contra os times menores. Porque a gente está tendo muitas dificuldades. A última foi contra o Brentford, que a gente foi derrotado por 3-1. Um time que é pior do que o Manchester United. Quando você vai pegar ali posição por posição, você vê que o Brentford tem jogadores piores do que os jogadores do Manchester United. E que essas derrotas, elas se justificam por outros pontos. E aí entra o que ele está citando: esquema tático, postura em campo, intensidade em campo, atenção em campo dos jogadores. E, bom, tudo isso precisa ser resolvido para que você consiga vencer esses jogos menores contra times menores, times que têm elencos piores do que você, para que você comece a entrar nesses jogos maiores sem essa capa de azarão, sem essa cara de quem vai lá para lutar por uma bola. E, bom, como eu disse, isso ainda me incomoda bastante. Espero que isso mude em pouco tempo, porque, bom, já são anos dessa forma e realmente é irritante. A gente teve ótimas notícias, tá? Mbeumo fez o primeiro gol e fez um grande jogo mais uma vez. O Matheus Cunha, para mim, foi tecnicamente o melhor jogador do Manchester United em campo. Impressionante como o brasileiro jogou de bola aqui hoje. Ele tá muito bem desde que chegou ao Manchester United. Eu acho que quem fica vendo número, às vezes perde muito do jogo. Ele ainda não conseguiu marcar o primeiro gol, mas hoje ele fez um jogo para mim praticamente completinho, tá? Depois do segundo gol, ele conseguiu entregar o que o jogo pedia a cada momento em que ele conduzia a partida, tá? Se precisava de mais velocidade, ele dava mais velocidade. Se o United precisava recompor e segurar um pouco a bola para esperar os companheiros se posicionarem melhor, ele conseguia fazer isso, irritando os jogadores do Liverpool, fazendo faltas. Enfim, ele foi, para mim, tecnicamente, repito, o melhor em campo. O Casemiro, muito bem, titular, mesmo depois de jogar os 180 minutos com a seleção brasileira.
viagem longa também e conseguiu jogar o que deu e que foi importante para esse Manchester United. O Diallo, muito bem. Teve que sair porque recebeu o amarelo e estava perigoso mantê-lo em campo. Ele deu assistência para o Mbeumo, foi muito bem hoje mais uma vez. O Lamens dá primeiros sinais muito interessantes e tranquilizantes para o torcedor do Manchester United. A sensação de que finalmente tem um goleiro ali, confiável, que não é sujeito a raios e trovoadas a qualquer mudança de vento na partida. Foi muito bem, inclusive, num contra um contra o Isaac, principalmente, né? Até o Luke Shaw foi bem hoje, minha gente. De Ligt faz um bom começo de temporada também, é importante destacar. A questão é manter a consistência enquanto protagonista. Porque o Manchester United, ele precisa de protagonismo enquanto DNA de futebol. É isso que eu tô falando. Tem que ser visto. Vamos ver contra o Brighton em Old Trafford, já que é um time que se limitou a 2 competições, enquanto estiver vivo na FA Cup. Tem muito tempo para treinar, tem muito tempo para descansar, então vamos ver o que o Manchester United vai fazer com esse tempo, para ver se consegue encontrar essa consistência. Do lado do Liverpool, tem muita coisa para a gente falar também, né? Assim, pela primeira vez desde 2014. Bom, deixa eu só finalizar aqui com esse vídeo do Fred. Cara, é isso, ele falou ali que vamos ver contra o Brighton, né? A gente foi derrotado pelo Brentford, depois a gente consegue vencer o Sunderland, que inclusive foi a vitória mais sólida possível, né, contra o Sunderland. Pegou um time que era de nível inferior e você fez aquilo que a gente espera que você faça. Você vai lá, você controla a partida, você faz gols e vence com certa tranquilidade. E é isso que eu cobro. Acho que é isso que a gente precisa ver pra gente. A gente sempre pergunta, né? Será se agora vai? Será se agora vai? O Manchester United está vivendo desses agora vais, né? No plural. E para eu dizer que agora vai, ou que agora pelo menos tem uma chance de ir, é justamente isso que eu quero ver. Ver esses jogos contra times de menor expressão. A gente, inclusive, tem uma sequência interessante agora pela frente para a gente ver. É claro que dentro dessa sequência a gente tem o Brighton, que é um time que é complicado de se jogar, né? Não é de hoje. O Nottingham Forest, que está vivendo uma fase ruim, mas também tem seu valor. E o Tottenham, que é o último do Big Six aí, né? Que a gente vai enfrentar ainda e que também, claro, vai ter suas dificuldades. Mas a gente tem uma sequência agora, sequência de comprovação. A gente está com 2 vitórias, venceu, como eu falei, venceu o Sunderland, venceu bem, venceu o Liverpool numa partida boa do Manchester United, né? A gente já sabia como que seria essa partida, de muita pressão do adversário, partida complicada, que exigiria bastante do Manchester United defensivamente, e que precisaria, na parte ofensiva, justamente o que fez, aproveitar as poucas chances que teria. O Manchester United não ia fazer uma partida com 10, 15 finalizações, ia fazer uma partida com poucas finalizações e que precisava aproveitar, o que é, inclusive, uma dificuldade que o Manchester United tem a aproveitar essas poucas chances que consegue criar. Nessa partida contra o Liverpool, conseguiu ser um time sólido, como eu já citei aqui algumas vezes, que, para mim, ele entregou a bola mais do que deveria para o Liverpool, mas mesmo dentro dessa estratégia, que para mim foi uma estratégia ruim, mas que deu certo, graças a Deus, o Manchester United conseguiu se sair bem. Entregou essa bola para o Liverpool, sustentou a pressão do Liverpool, mesmo jogando em Anfield, com a pressão da torcida, com a pressão do Liverpool por resultados, porque está vindo aí de uma sequência de derrotas ruins. O Manchester United conseguiu sustentar tudo isso e aproveitou as chances que teve. Logo no início do jogo, aproveitou um gol ali com o Mbeumo, depois lá no final com esse gol aí decisivo do Harry Maguire, e que ficou uma ideia do Manchester, mesmo lembrando, né? Teve bolas na trave do Liverpool, teve defesas importantes do Lamens, teve um gol perdido cara a cara do Cody Gakpo também, uma cabeçada. Mesmo com todas essas chances criadas pelo Liverpool, ficou uma sensação no torcedor do Manchester United de que foi uma partida boa, uma partida segura, e não só pelo resultado, mas pelo que o time mostrou em campo, eu acho. Assim, mostrou que se a ideia de jogo foi essa, de se retrair, de deixar o adversário jogar, de buscar sair no contra-ataque, o Manchester United fez isso. Acho que ficou faltando um pouco mais de ser mais incisivo quando ia para o ataque, né? Quando recuperava a bola, ser mais esperto, ser mais inteligente. Acho que ficou faltando isso. Foi um dos defeitos que eu enxerguei nesse jogo. Mas, de resto, foi um jogo em que a estratégia funcionou do Manchester United e, o mais importante, saiu com a vitória, saiu com os 3 pontos que muita gente não acreditava, a maioria das pessoas não acreditavam, mas que mesmo assim o Manchester United conseguiu garantir, e isso, claro, é muito importante. E aí, só para a gente encerrar esse vídeo aqui, aproveitando também aí o que o Fred falou sobre os destaques do Manchester United na partida, cara, é muito importante a gente falar aqui sobre as contratações. O Bryan Mbeumo, o Matheus Cunha
e o Lamens, né, que foram os que jogaram mais, o Sesco entrou, mas já foi mais no final da partida, mas esses 3 que eu citei aqui, Embelmo, Cunha e Lamens, cara, transformam o Manchester United. O Manchester United, com esses 3 jogadores chegando na última janela, é um Manchester United melhor do que o Manchester United da temporada passada. Se você pegasse o mesmo time que jogou na temporada passada, no final da temporada passada, e só incluísse esses 3 jogadores, tirando ali peça por peça, já seria um Manchester United melhor. Porque esses jogadores são melhores do que o Manchester United tinham, são jogadores que têm uma atitude em campo melhor do que a atitude dos jogadores que estavam no Manchester United, que parece que se importam com o jogo, que gostam de jogar, se importam com o Manchester United, se entregam em campo, têm uma postura melhor em campo. Então, tudo isso já prova que essas contratações foram acertadas. O Manchester United acertou mais uma vez na janela de transferências. Na minha opinião, ainda, eu já tinha acertado na primeira janela de transferências, quando trouxe De Ligt, Mazraoui, Yoho, trouxe jogadores que, de fato, somavam ao elenco do Manchester United, melhoravam o elenco do Manchester United. E agora, para mim, na minha opinião, repetiu o feito. O Lamens é muito melhor do que o Onaná e do que o Baindi. Olha que só são 2 jogos aí nesse recorte do Lamens, mas a postura dele em campo já é melhor do que esses 2 jogadores. O Embelmo e o Matheus Cunha já são melhores do que as opções que a gente tinha nessa função, sei lá, Garnacho, Eriksen, Mason Mount, que segue no elenco, enfim, os 2 são melhores do que o que a gente tinha nessa função. E o Sesco também, que na minha opinião o Sesco também já é melhor do que o Højlund, do que o Zirkzee. Então, assim, a gente... É muito complicado a gente falar em dar tempo, porque a gente está falando disso já tem década, né? Então, de fato, é muito complicado a gente dar tempo. Além de que a gente também tem nossas questões com o Rubem Amorim, que ele é teimoso muitas vezes, que às vezes ele não consegue fazer o básico. A gente está olhando aqui, o básico a ser feito é isso, ele vai e faz de uma maneira diferente. Então, tudo isso, claro, que molda a nossa falta de paciência, tanto por não querer dar mais tempo para esse time do Manchester United, como também por estar irritado com algumas decisões do Rubem Amorim. Mas o fato é que o time ele começa a mostrar algo assim, de evolução, que é o que a gente cobra bastante. O Manchester United precisa evoluir, precisa mostrar que o trabalho está dando certo, nem que seja pouco, mas precisa mostrar alguma coisa para que a gente tenha algum tipo de confiança. E nessa questão da reformulação, que a gente briga há bastante tempo, que a gente já passou por 3, 4 reformulações muito mal feitas, e que agora a gente está passando por uma reformulação de elenco em que os jogadores contratados são de fato melhores do que os que a gente já os que a gente já tinha no elenco à disposição. Que os jogadores contratados chegam para ser titulares do time, não por nome, mas sim por bola jogada. E isso, claro, é muito importante. Então, claro, eu não estou... Então, assim, eu ainda não estou, digamos que empolgado, ainda não estou naquele ritmo do agora vai, ainda não estou, mas estou no processo, pelo menos quero estar nesse processo aí de que chegou o momento da gente começar a ver essa evolução, da gente subir degraus e a gente voltar a ter um Manchester United mais confiável em campo. Mas como eu falei, tudo isso vai depender do que a gente vai ver nos jogos também contra times menores, porque não vai adiantar a gente fazer bons jogos contra Big Six, com esse futebol mais reativo, etc., e quando chegar nos jogos em que a gente é obrigado a vencer, o Manchester United entregar pontos, como foi esse Robin Hood aí de toda a última década na temporada passada. Então, nem se fala. Precisa evoluir como time dentro de campo, em desempenho e também em resultados. Os resultados estão começando a vir, 2 vitórias consecutivas pela primeira vez, que é um absurdo, uma loucura, mas, bom, é isso que a gente tem para comemorar no momento, e a gente espera que essa sequência venha aí. Bom, para o garotão lá em inglês cortar o cabelo, são 5 vitórias, né? Foram as 2 primeiras, a sequência vai ser complicada. A gente tem, como eu disse, a gente tem o Brighton, Nottingham Forest e o Tottenham. Então, vamos ver o que acontece aí. Bom, eu sei que se o Manchester United vencer as 2 próximas partidas aí, vencer o Brighton, vencer o Nottingham Forest, esse jogo contra o Tottenham, por conta do cabelo do cara, vai ser mais complicado, vai ser mais pressão
do que a final da Liga Europa do ano passado, em que teve esse mesmo confronto, né? Vamos ver o que acontece. E é isso, muito obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo de react aqui do Fred Caldeira, onde ele falou sobre esse jogo do Manchester United, essa vitória importante do Manchester United contra o Liverpool. Muito, cara, é um sentimento muito bom. Você vencer um time rival, na casa do time rival, quando todo mundo desconfiava, né, que ninguém acreditava que o Manchester United conseguiria essa vitória, é muito gostoso, é um sentimento muito bom, e é isso que a gente quer ver mais vezes, né? A gente quer que esse sentimento volte a acontecer com muito mais frequência, para que a gente possa sentir cada vez mais orgulho de estar torcendo pelo Manchester United. Eu quero convidar vocês para seguir aqui o nosso canal Man United BR, se inscrever no canal Man United BR aqui no YouTube, seguir as nossas redes sociais também, curte esse vídeo, comenta o que você achou dessa partida do Manchester United contra o Liverpool, o que você achou também das opiniões do Fred Caldeira, enfim, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para a gente aqui da Manchester United Brasil, para que o YouTube entenda que a gente é um canal de valor, um canal que entrega bom conteúdo e assim a gente chegar a muito mais torcedores do Manchester United aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua paciência, pelo seu carinho e até a próxima. Valeu!